Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto Grécia Antiga, lembrando que na última aula nós vimos um pouco sobre a organização política e social, da Grécia Antiga. Vimos também um pouco sobre as suas principais atividades econômicas, sobre a sua organização espacial e também sobre um pouco, sobre as polis gregas, destacando as mais importantes. Ainda vimos, um pouco sobre Atenas, que foi uma das principais cidades-estados gregas, tá? E hoje falaremos um pouco sobre a democracia ateniense, que era uma forma de governo daquela época, tá? E terminando democracia ateniense, iremos falar um pouco sobre outra cidade-estado muito famosa naquela época, que foi Esparta. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a democracia ateniense, podemos dizer que, em consequência da péssima administração de Iságoras, Clístenes foi eleito arconte, que era um tipo de governo. Então, governou Atenas por 30 anos, empreendendo uma série de reformas administrativas e políticas. E em seu primeiro ato como governante, dividiu a população ateniense em 10 novas tribos, composta cada uma de vários grupos familiares, como os genes, que eram reunidos em diferentes espaços territoriais chamados demos, tá? Então, cada tribo, com isso, tinha seus principais representantes, o que deu origem à democracia, que tem aí o significado demos, povo, cracia, governo, é uma forma de governo no qual o povo, tem poder, certo, gente? Ou seja, é um governo exercido pelo povo. Então, o número de membros da Bulé, que era de 400, aumentou para 500 e a eclésia passou a ter mais poderes nas decisões, como a possibilidade de votar, e fiscalizar as propostas da Bulé, as propostas que estavam referentes, portanto, ao governo. Aqui ele destaca o termo democracia, dizendo que na Grécia Antiga consistiu na forma de governo em que os cidadãos, homens livres, com mais de 18 anos, elegiam seus representantes, exercendo o poder político. Então perceba que as mulheres, escravos e estrangeiros, não faziam parte aí desse sistema, de eleger seus representantes. Então, com a criação dos demos, todos os homens livres com mais de 18 anos passaram a ter a mesma liberdade e os mesmos direitos, sendo considerados cidadãos. Estavam excluídos, no entanto, os escravos, as mulheres e os estrangeiros, como eu já falei anteriormente. E esse novo sistema político, criado por Clístenes, foi chamado de democracia. O governo democrático de Atenas era constituído da seguinte forma: era formado por uma bulé, uma eclésia e uma elieia. A bulé era a assembleia encarregada pela elaboração das leis. A eclésia votava as leis e escolhia os estrategos, encarregados de executar as leis. E a eleia era os tribunais de justiça. Vocês vão ver posteriormente que a forma, de governo do Brasil é praticamente igual com a da Grécia Antiga, Só muda, nesse caso aí, as constituições, ou melhor, as instituições democráticas, que são os órgãos de governo. Então, aqui tem, aqui mostra, tipo um mapa, mental, no qual destaca a função de cada um, certo? Os estrategos que chefiavam o exército e a vida política, e estava muito ligado, à eclésia, que votava as leis e o ostracionismo e decidia também sobre a guerra e a paz. Aí de um lado tem a Bulé, que preparava projetos de lei, e a outra, a Elieia, que julgava os crimes. Era como se fosse o judiciário, tá certo, gente? Que era composto exclusivamente por cidadãos acima de 18 anos, tá? Então, procurando proteger a democracia, Clístenes criou o ostracismo, um tipo de punição
realizada com base em um sistema de votação. As pessoas consideradas uma ameaça à liberdade da população poderiam ser exiladas de suas terras por um período de 10 anos, e após esse período era possível, retornar a Atenas e retomar todas as suas propriedades e bens, tá certo? Então, embora o governo, estivesse ligado aos cidadãos, existia uma certa repressão para aqueles que não concordavam com ele, tá? Então aqui tem uma atividade e logo mais já fala um pouco sobre Esparta, que também foi outra cidade-estado muito importante na Grécia Antiga. Então, gente, podemos dizer que Esparta estava localizada na região da Lacônia, a sudeste da península do Peloponeso, certo? Onde ficavam ali, portanto, as principais cidades-estados. E ela era cortada pelo rio Eurotas e ficava em um vale cercado por montanhas difíceis de ser atravessadas. Além disso, era uma polis formada por 5 aldeias, tendo como base econômica as terras favoráveis ao plantio de cereais, oliveiras e vinhas. E as pastagens, divididas em lotes, pertenciam ao Estado, ou seja, pertenciam ao governo. Tá certo, pessoal? Então aqui tem um mapa, onde mostra basicamente onde ficava a cidade-estado de Esparta, tá? Então, podemos dizer ainda que Esparta foi fundada, quando os dórios invadiram a Lacônia, que foram um dos primeiros povos a habitar a região da Grécia Antiga, e transformaram os camponeses que viviam nesses locais em ilotas, servas pertencentes ao Estado, obrigados a trabalhar para os espartanos em suas comunidades. Então, por questões territoriais, Esparta se tornou uma cidade militar que, durante o século III a.C., foi socialmente dividida em 3 grupos, em espartanos, períecos e ilotas. Os espartanos, ou esparcíatas, eram cidadãos espartanos e proprietários de terras, e eles não podiam exercer o comércio, portanto, sua vida deveria ser dedicada à polis. Era como se fosse um governo, um político, e permaneciam à disposição do exército ou dos negócios públicos. Já os periecos eram os artesãos e comerciantes, geralmente descendentes dos povos conquistados. E os ilotas, os prisioneiros de guerra, que viviam presos ali na terra dos espartanos, sendo duramente explorados. Aqui tem um pouco sobre a organização política de Esparta, que era a diarquia, que era um sistema de governo com 2 reis que tinham poderes hereditários, ou seja, passava de pai para filho, tá? Havia também a gerúsia, que era o conselho dos anciãos, de pessoas mais velhas, e a ápela, que era a assembleia formada por cidadãos que não tinham muitos poderes, mas elegiam 5 éforos, que eram uma espécie de prefeito que permaneceu no cargo por um ano. Então aqui destaca esse esquema da organização política de Esparta, tá, gente? E em seguida, já fala um pouquinho sobre a religião na Grécia Antiga, que, como vocês viram anteriormente, os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam, na existência de vários deuses considerados imortais pelo povo. E, de acordo com as crenças, as divindades que habitavam o Monte Olimpo tinham características físicas, virtudes e defeitos, assim como os seres humanos. Os cultos eram celebrados em homenagem aos deuses e aconteciam de forma diversa, Esses cultos eram muito numerosos. E um dos principais, ou melhor, e um dos mais importantes era o familiar, presente em ritos de nascimento, casamento e morte, todos presididos pelo pai, chefe mais velho da família. E também eram realizados cultos públicos, como o festival realizado a cada 4 anos em Atenas, em homenagem à deusa Atena. Então, gente, percebam que a religião ela tinha papel importante aí na afirmação da identidade dos gregos, certo? Uma vez que em todo o território predominava a mesma crença, ou seja,
a ideia da existência de vários deuses que estavam totalmente ligados à mitologia, tá? E embora cada cidade-estado tivesse seu representante, todas as divindades faziam parte do mesmo panteão, né? Aqui tem a representação dos deuses gregos, tá? Ele cita aqui Urano, Cronos, Gaia, né, Caos, e cada um tem seu respectivo significado. Fala também da primeira geração e da segunda geração desses deuses. E logo aqui fala um pouquinho sobre o mito, né, do nascimento de Zeus, tá, gente? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só ler um pouquinho sobre essa história, pois é muito bacana, tá certo? Então, dando continuidade, na Grécia, né, vocês viram que surgiram também os Jogos Olímpicos, que eram celebrados a cada 4 anos, né, com duração de 5 dias, e eram realizados no santuário de Olímpia, em homenagem a Zeus. E até hoje, né, permanecem esses Jogos Olímpicos. Então, percebam que surgiu lá na Grécia Antiga, tá certo? E durante esse período, né, realizavam-se duas atividades diferentes: as oferendas e as competições. E podiam participar das competições todos os gregos livres de nascimento que não tivessem algum tipo de condenação, estando excluídos, portanto, os escravos, os estrangeiros e as mulheres. Portanto, só podiam participar quem era considerado cidadão grego. E ao final dos jogos, os vencedores usavam, né, uma coroa de louros e a ofereciam em sacrifício a Zeus, que era um dos principais deuses. E logo após, participavam de um banquete, né, com a interpretação de cantos especialmente compostos para a ocasião por algum poeta renomado. Além dos deuses, podemos dizer ainda que os gregos também acreditavam na existência de heróis, seres nascidos da união de um deus ou uma deusa e um ser humano. E a mitologia grega narra as histórias e as aventuras protagonizadas pelos deuses e heróis. Aqui ele destaca o significado de mitologia, que eu já falei anteriormente, tá? E fala, né, que é o estudo dos mitos que consistem em narrativas com, geralmente, personagens fantásticos e ações sobrenaturais utilizadas para explicar fatos da história e da humanidade. Tá certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre a cultura grega, tá? Porém, isso eu só irei destacar na próxima aula, tá, gente? Então, bons estudos, certo? Façam as atividades que eu irei passar para vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Até a próxima. Tchau.